Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, esse exercício 79, ele já foi resolvido anteriormente, você pode dar uma olhada no card que está aparecendo aí. A gente encontrou o limite dessa sequência. Eu queria mostrar uma outra maneira aqui, referente a esse vídeo que eu fiz recentemente, falando a respeito do uso de GeoGebra para sequência, como que a gente trataria uma sequência recursiva, porque no vídeo que eu fiz anteriormente, a minha fórmula não era recursiva. Aqui eu tenho uma sequência dada por raiz de 2, depois raiz de 2, raiz de 2 dentro, né, e assim vai. Então, é uma sequência dada recursivamente. Aí eu coloquei aqui no GeoGebra, digitei aqui para a gente ganhar tempo, essa sequência. Ou seja, como que essa sequência se aparece para a gente? O primeiro termo é raiz de 2 e os próximos, por exemplo, o A2 é quem? É a raiz de 2 vezes o A1, por exemplo, que é o raiz de 2 e assim vai. Então, é uma sequência dada recursivamente. Então, como que a gente faz para poder escrever os elementos dessa sequência aqui no GeoGebra? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um controle deslizante para o N. Vou chamar aqui de N. N variando de 1 até, vamos colocar 50 aqui, com incremento 1. Ok? Vou mudar aqui para não ficar, deixar esse controle deslizante quietinho aqui, desse lado. Beleza. Aqui o primeiro termo, aqui eu coloquei A1, mas vou chamar aqui de A, para não colocar índice. Colocar A igual a raiz quadrada de 2. Deixei com 15 casas depois da vírgula aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, esse aqui é o valor de A. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar essa fórmula recursiva, o que está do lado direito aqui do AN mais 1, para criar o que a gente chama de lista de interações. Então, lista, quando você começa a digitar, ele dá essa opção aqui, ó, lista de interação. Vamos usar essa opção aqui. Então, a expressão é quem está do lado direito. Então, vai ser SQ RT raiz quadrada de quem? De 2 vezes AN, esse AN aqui eu vou chamar de V, 2V, a variável V, para não colocar índice. A variável aqui vai ser a variável V. O valor inicial aqui vai começar no 1 e a contagem aqui no N. Na verdade, aqui não começa, né, no 1, na verdade vai começar, na verdade, no A, né, que é a raiz de 2. E aí, ok. Então aqui, por exemplo, o que eu tenho aqui? Quando n é 1, eu vou ter o primeiro termo aqui, que é a raiz de 2, e vou ter o A2, né? Porque quando n é 1, eu vou ter 1 mais 1 aqui, 2. Então 2 é raiz de 2 vezes o raiz de 2 aqui dentro. Então se você faz uma conta aqui na calculadora, só para poder ter certeza, ó, o que ele está fazendo? Ele está calculando 2 raiz quadrada, isso aqui multiplicado por 2, e depois tira a raiz quadrada, que é o segundo termo aqui, ó, 68, 17, tal, tal, tal. Então ele escreve esses dois termos. Se você quiser mais termos, você pode colocar aqui no controle deslizante e vai fazendo uma lista para você aqui, né? Que você pode conseguir enxergar essa lista aqui, que é bastante extensa, até os 50. Então vou deixar aqui para ficar visível. Vamos chegar um pouquinho para cá, para poder ficar visível um pouco mais. Bom, agora, essa aqui é o valor, né? O que está acontecendo? 1,41, raiz de 2, 68, 83, 91, 95. A gente mostrou no exercício que isso aqui converte para 2. Mas, por enquanto, ainda está aqui, ó, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Vamos olhar mais termos aqui. O que acontece? Vamos colocar 50 termos. E vamos dar uma olhada no final dessa lista aqui que está acontecendo. Ó, 99, 999, 999, só tá ganhando, tá vendo? Possivelmente aqui tem 15 casas depois da vírgula dando 9. Então, realmente isso aqui vai convergir para 2. Agora você poderia perguntar, como é que eu faço para poder plotar isso? Como é que eu visualizo isso aqui no gráfico? Você pode dar um clique direito do mouse aqui, vir aqui em configurações, você pode renomear essa lista, essa aqui é a lista, não, peraí. Essa aqui que eu quero renomear.
configurações, L1, vamos chamar isso aqui, por exemplo, de raiz. Chamar de raiz, renomeei para raiz, tá vendo? Mudou aqui para raiz. E aqui eu vou utilizar o comando sequência. Então, vou usar sequência, valor inicial, expressão, a quarta expressão aqui, ó, a quarta dica. Que é a expressão? A expressão para sequência tem que ser para ordenada. Então, eu vou utilizar i, a coordenada i, para ser abscissa. E aqui eu vou colocar para ser a imagem, eu vou colocar a raiz desse i, para ele pegar exatamente o elemento que está lá na posição i. Por exemplo, a imagem do 1 ser a raiz de quem está na posição 1, que seria 1.41, que é a raiz de 2, e assim sucessivamente. A variável aqui vai ser o i, ele vai começar do 1 e vai até o valor final. O valor final aqui você pode usar o comprimento. O comprimento de quem? Da lista, que eu estou chamando de raiz. Então, quando você faz isso, ó, tá vendo aí, ele já gera os pares ordenados, né? A imagem do 1 é a raiz de 2, a imagem do 2 é 1.68. Esses elementos, eles estão escritos, eles estão mostrados aqui, tá vendo? Se eu colocar mais elementos ali, ó, até os 50, tá vendo? Eles vão estar aqui nesse gráfico. Tá vendo? Até os 50. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, se eu diminuo aqui, então essa aqui é uma maneira de você plotar. Então, quando você faz, por exemplo, y igual a 2, que a gente sabe que o limite vale 2, olha lá, ó, a convergência aqui para 2, beleza? Então, essa aqui é uma maneira de, se quando for recursivo, você utiliza primeiro lista de interação e depois renomeia a lista de interação para criar o comando sequência para poder visualizar em 2D aqui. Se tiver, por exemplo, Fibonacci, se tiver duas variáveis, também dá para fazer. A diferença é que aqui no lugar desse A aqui, que seria apenas começa no A, começaria com dois valores. Você teria que dar os dois valores iniciais para poder gerar, por exemplo, a sequência de Fibonacci. A gente sabe que o atual é a soma dos dois anteriores. Então aqui daria para fazer também. Beleza? Então todas essas questões que estão aqui, ó, dado recursivamente, tá vendo? Raiz de 2 mais AN mais 1 igual a 3 menos 1 sobre AN mais 1, 1 dividido por 3 menos AN, todas dá para fazer e encontrar o limite aqui no GeoGebra, observando o gráfico da sequência para ver onde está convergindo. Logicamente que a gente usa o teorema da convergência monótona, ou da sequência monótona, para poder fazer isso lá nos exercícios que a gente resolveu dessas questões. Ok? Então espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.